Olá, meus amigos leitores, volume 9, Sherlock Holmes, o jogador desaparecido. Lembra que no 8 ele voltou dos mortos, né? Ele explicou tudo ali da morte, se você não lembra, tá aqui no card do volume 8, mostrando como ele voltou da pós-morte. Aí no volume 6, vai contar como ele faleceu, já temos aqui todos os livros dele, e aqui volume 9, esse aqui é o último que tem os contos, inclusive esse aqui tem um conto a mais, são 7 contos. Depois desse daqui, nós teremos o Vale do Terror, que é uma história completa, não é conto, é o último dos livros completos, e nós vamos finalizar aí o encadernado 3 para partir já para os finalmente. Então vamos embora, que tem 7 histórias para contar para você hoje. Lançado em 1904, ó, já entramos no século XIX. Editora Melhoramentos, edição de 2001, 7 contos, 136 páginas, curtinho, rápido, gostoso, delícia, cada conto mais engraçado que o outro. Charles Augusto Milverton é o título da primeira história e nome do nosso personagem aqui, que vai começar junto com o Watson e o Holmes, justamente dialogando ali, discutindo, porque ele é um extorquista, ele simplesmente trabalha extorquindo as pessoas. Eu não sei se eu posso chamar isso de trabalho, mas no Brasil tem muita gente que trabalha assim. Tem por volta de 50 anos, é um intelectual um pouco mais cheinho, e ele está provocando o Holmes porque ele tem 5 cartas da Condessa de Laberte. Olha, será que meu francês está bom? E aí, justamente, ele está desafiando o Holmes se ele se meter no caso, porque se ele se meter, ele vai denunciá-la. E o Holmes, tudo bem, pode ficar tranquilo. Só que não, o Holmes fala assim, bicho, eu vou tomar essas cartas e tu é na porrada. O Holmes é muito massa, o Watson já fica na porta daqui, você não sai, você entra daqui, você fica. Acontece que o bicho saca a arma, todo mundo, opa, calma aí, parceiro, aí não, e vai embora. E o Holmes, eu aceito o desafio, se fantasia e vai na rua querer descobrir algumas informações. Ele volta de noite e fala assim, Watson, estou noivo. Não, eu não, meu personagem está noivo. Mas foi a forma de eu descobrir aonde está o cofre, como posso arrombá-lo, onde estão as cartas escondidas e como a gente vai invadir a mansão do Milverton. O Watson, o quê? Muito boa essa parte do Watson se interagindo com o Holmes. E essa é justamente a parte onde o Holmes faz o papel de vilão da história, porque ele vai invadir a mansão do cara. Tudo bem que o cara é cinzento, vamos dizer assim, que não é um vilão total, e o Holmes é um mocinho, né? Mas ele vai acabar se sujando de cinza aqui, justamente para mostrar quem é que tá certo no final das histórias. Muito legal essa parte. A gente fica na expectativa justamente porque tem a história do Moriarty, que até agora ficou só naquele conto, e também a expectativa que o Holmes já flertou com essa questão de fazer maldades, roubos e furtos outras vezes. Bom, vamos embora. Ele entra na mansão de máscara, muito engraçado ele de máscara, o Watson de máscara, passa 30 minutos para poder arrombar o cofre, e quando ele abre o cofre não tem nada. E o Holmes, gente, as cartas não estão aqui. Eles fecham o cofre, e na hora que eles vão sair ali do cofre, eles encontram o Milverton num salão, isso de madrugada, no salão ali da casa dele. Eles ficam na penumbra, não conseguem ser vistos porque tem uma mulher disfarçada do outro lado que está justamente ameaçando o Milverton. Essa mulher é a condessa que está sendo ameaçada por ele. Aí ele fala assim, mas eu te dei a opção de você resolver, era só me pagar. Aí ela, você quer pagamento? Tira do busto assim, um revólver, tá aqui o pagamento, e puf, bate. Sherlock Holmes é desse jeito, é a história de macho alfa. Meteu bala num cabra, e o Holmes, eita, poxa, agora nós temos mais problemática que ele, que a gente invadiu a casa do cara, invadiu o cofre e a bicha foi assassinada. Vamos vazar todo mundo daqui. A mulher sai fugindo, os seguranças da casa vê o Holmes e o Watson pulando pela janela e vão atrás de quem? De quem? Do Holmes e do Watson, claro, deixa a mulher pra lá. Na fuga, um dos deles consegue pegar as pernas do Watson ali, o Watson se degladeia com o cara tão de máscara e foge. Acabou. No dia seguinte, né, eles acordam, vão tomar o café da manhã, quem que bate na porta do Holmes? O Lestrade. E o Watson já fica assim, tá, poxa, ligeiro. O Lestrade, seu Holmes, eu vim pedir uma ajuda para você, porque teve o assassinato do senhor Milverton na noite passada, e aí eu quero a sua ajuda. Ele, me conte o caso. E o Watson lá, quietinho, vai contar aqui. Simplesmente 2 homens invadiram a casa, assassinou, foram embora sem levar nada. Então o Lestat não sabe da história do cofre. Sem levar nada. Só que na fuga eles conseguiram perceber um cara. E aí consegue descrever toda a descrição do Watson. Aí o Holmes, isso aí é muito vago. Você está descrevendo uma pessoa igual o Watson. Mas o quê? Eu não. O que eu já ri dessa história não tem preço. Aí ele fala assim, não vou aceitar o caso, o Milverton é um cara perverso que ele trabalha nas brechas da lei e eu não vou aceitar proteger esse tipo de sujeito. Se vira você a sua polícia. Eita, então Holmes ficou por isso mesmo. A segunda história, a história dos 6 Napoleões, muito boa também.
O Lestrade vai visitar o Holmes e fala para ele que um vândalo invadiu uma loja de penhores lá e quebrou uma estátua e não roubou nada, mas ficou meio subjetivo ali. E eles querem pegar o cara simplesmente porque não chama de busto, né? Mas é a cabeça assim, pegando parte do peito assim, uma estátua de Napoleão. Aí eu vou deixar um short para vocês falando sobre esse tipo de monomania. Eita, poxa, se você não sabe que palavra é essa, eu também não sabia. Aprendi com o Sherlock Holmes, para você descobrir vai ter que ver no short o que significa essa palavra. Bem interessante, eu vou deixar uma reflexão sobre ela. Bom, na investigação, outra loja é assaltada e outro busto do Napoleão é destruído e o Lestrade manda um telegrama por Holmes saber das informações do caso, porque uma terceira loja foi e o homem que tentou defender o seu propriedade foi assassinado. Então agora aconteceu um homicídio. O Holmes vai no necrotério ver esse corpo e encontra uma foto no bolso dele. O Lestrade vai pesquisar para saber quem é aquele sujeito, e o Holmes vai atrás de saber quem é o cara da foto. E aí eles divergem de opiniões, e esse raciocínio vai pro short também. Essa história vai ter uns 3 shots aqui, porque ficou muito boa. Justamente de investigadores, ou de pessoas que têm opiniões diferentes, e as opiniões não precisam ser divergentes. A opinião em si é diferente, mas elas não precisam brigar, porque criam coisas diferentes. O Holmes vai dizer, vamos unir nossas ideias e tirar uma conclusão só. Você investiga daqui, eu investigo dali, e no final chegamos a um senso comum. Cara, que maturidade. Hoje é assim, eu discordo, você é de direita, eu sou de esquerda, e simplesmente vão brigar e um se degladeia e fica no celular. Não consegue os dois se unir, pensar e chegar num senso comum. Antes era inteligência, hoje é só brutalidade. Engraçado esse tipo de coisa, e achei interessante ressaltar, tanto que vai para um shot. Não a parte da política, mas a parte das ideias. Vamos então atrás da foto, descobre então que o rapaz da foto é o rapaz que está procurando pelos bustos, e ele trabalhava numa loja onde o 4º busto foi roubado e quebrado também. Dessa loja ele descobriu quem era o fabricante, e esse rapaz justamente na fábrica ali, ele que fazia esse negócio desses bustos. Já sei como é que eu vou fazer isso. Nesse ínterim, o Lestrade descobriu quem era o cara que tinha sido morto, e ele conclui que era o problema da máfia e está encerrado o caso. O Lestrade é muito engraçado, porque o cara era simplesmente da máfia italiana. Mas quem trabalhava com a máfia é o cara da foto, justamente, que está atrás dos bustos. O Holmes então pega o 5º busto, atrai o rapaz, e na hora que ele quebra o busto, o Holmes vai lá e prende o bicho, soca em cima dele, desce-lhe o cacete do Beppo, o nome do nosso problemático dessa questão, desse segundo livro. Era um vagabundo da colônia italiana, e justamente já tinha sido preso por assassinar um cara da colônia italiana, mas ele pagou pelo preço e foi solto. O que acontece? Esse cara, ele simplesmente roubou uma joia da coroa que o Holmes inclusive foi atrás desse caso, não conseguiu encontrar, ele tinha parentesco com algumas pessoas que trabalhavam na casa da realeza, essa joia sumiu e ninguém sabe onde foi parar. E o Holmes resolveu o caso, mas não envolveu nem ele, o Beppo, e nem a joia. O Holmes então compra o 6º e último busto, com um rapaz preso, ele quebra o busto e a joia tá lá. Resolveu o caso e o busto tá lá, ele olha pro Watson, põe no nosso cofre. No nosso cofre, Holmes? Sim, no nosso cofre. A gente achou? É nosso. Ele faz um termo do cara que está vendendo o busto, transferindo toda e qualquer propriedade, paga $10 no busto, porque é um negócio de gesso, e então ele passa a ser proprietário do busto e do que está dentro dele, então ele se sente dono. Muito interessante. Terceira história, os 3 alunos, faz uso cronológico, né? Legal. Simplesmente o Holmes e o Watson estão morando perto de uma faculdade, porque o Holmes está fazendo uns artigos científicos lá, e de cartas antigas, ele tem que estudar lá perto, ao passo que um dos professores de grego vai aplicar uma prova no dia seguinte, e essa prova é para escolher um aluno que vai receber uma grande bolsa de estudos, e a prova foi roubada. E aí não é uma concorrência leal, um cara que sabe do conhecimento da prova previamente, e chama a ajuda do Holmes, porque isso não pode vir a público. O Holmes então decide interrogar os 3 alunos que eram suspeitos. Ele pergunta, professor, qual dos 3 você acha que foi o culpado? Sabedoria, professor, olha, prefiro sem provas, não expor nenhum dos alunos. Vou citar as características como eles são, e você chega à conclusão do que você acredita. Cara, esse livro traz uma maturidade bacana, né? Hoje qualquer um, quem você acha, acho que foi aquele ali porque ele é pobre, acho que foi aquele porque ele não pintou o cabelo, aquele ali tem bafo. Hoje a gente só tem dedos para julgar as pessoas. Bem interessante como o professor age com bastante maturidade. O Holmes interroga todos, e aí simplesmente ele chega uma conclusão, fala assim, professor, vamos deixar para amanhã. Ele, não, mas é meu dia da prova. Relaxa, pode aplicar sua prova normalmente. No dia da prova, um pouco antes da prova, ele chama o zelador e faz o zelador confessar que ele ajudou um dos alunos a pegar a prova no dia que o professor estava ali fazendo suas refeições, e pede para o aluno, simplesmente para o aluno tomar a decisão mais sábia, se ele vai fazer a prova sabendo que eles sabem e atrapalhar toda a prova do professor, ou se ele vai abdicar. E ele fala, não, eu entendo que eu fiz errado, não vou fazer mais na prova, e ele abandona o jeito de fazer a prova.
Muito legal, porque o Holmes não o acusa e não o condena. Ele fala, você caiu, você errou, você falhou moralmente, e agora você tem uma segunda chance, e eu quero ver o quão alto você pode chegar depois de ter esse tombo gigantesco. Cara, que reflexão. Vai pro short também. Todas as reflexões de sabedoria dos guias a gente leva pro short. Quarta história, o PNC de ouro. O Holmes simplesmente, o Watson está compilando várias histórias do Holmes, compilando várias histórias no livro. Aí tá aqui, a gente tem um compilado do Watson. Para você que não lembra, o Watson que conta as histórias do Sherlock Holmes. E ele relembra o caso do Stanley Hopkins. O Stanley Hopkins, vamos chamar só de Hopkins, ele é simplesmente um detetive iniciante que está pegando alguns casos ali, e o Holmes dá assistência para ele algumas vezes. Nós vamos citar 2 casos aqui dele, esse é o primeiro, quando a gente fica sabendo de quem ele é. Já citaram em outras histórias, inclusive, se não me engano, aqui tem uma outra história também, de um outro detetive que o Holmes está ajudando a desenvolver seus talentos. O professor tinha um assistente, esse assistente apareceu morto, e a suspeita do Holmes é suicídio. Pede ajuda do Holmes para ir lá ajudar a desvendar o caso. O Holmes, ele, antes de ir, ele pede as informações, ele fala assim, procura ao redor se tem uma mulher com problema de visão, uma alta miopia. Por quê? Só procura. O Holmes simplesmente caga pra ideia, e o Holmes vai ter que ir lá pessoalmente. Quando ele vai na cena do crime, ele descobre que o professor é bastante velho, tem fraca apetite, fuma só a caipora. O Holmes acaba fumando com ele, e aí ele, interrogando os zeladores, ele fica sabendo que depois do assassinato, o professor começou a comer esporadicamente, vorazmente, o tempo todo. Quando eu digo esporadicamente, é sem hora, né, sem rotina, comendo bastante. Ele fala assim, esse negócio não tá comum, e a partir daí ele conclui o que está acontecendo. Ele volta pro quarto do professor e fala para o professor que ele é o culpado por ter matado o aluno, e a mulher do óculos de grafite está escondida lá dentro, e ela aparece, sim, tô aqui, eita, eu gosto quando o bicho faz isso, sim, eu tô aqui. O que acontece? Eles dois, a esposa, ou seja, essa mulher que está lá de Agraforte, eles trabalhavam numa gangue na Rússia, numa guerra lá, e aí, como eram, né, perderam a parte da guerra, eles fugiram, e quando fugiram, eles foram capturados. O professor, com delação premiável, entregou a gangue inteira e foi solto. Inclusive, a esposa dele foi presa e ele começou uma nova vida aqui na Inglaterra. A esposa foi solta e ela foi atrás de uns papéis que ele tinha para poder pegar um pouco de dinheiro, alguma coisa ali que ele tinha guardado, e simplesmente o aluno descobriu. Ela matou o aluno e o professor escondeu ela para que ela não pudesse contar sobre a vida dele, apesar de ele já estar no final da vida. A mulher, então, para não ser capturada, bebe um veneno e fala para o Holmes, ninguém me segura. E faleceu. Mas aí, no nosso desfecho, se o Holmes vai culpar o velho, porque o velho já tá batendo as botas, se vai deixar por aí. Quinta história, o jogador desaparecido, que dá título ao livro. O Holmes está sem serviço, está no tédio total, então ele visita a polícia para saber se tem algum serviço, e a polícia indica que o Godfrey desapareceu. Godfrey é justamente o nosso jogador principal do time de rugby, e ele vai conversar com o técnico para receber mais um pouco de informações. Então, o Holmes pega as informações que precisa e diz que ele estava numa concentração, um cara foi lá visitar, depois que esse cara visitou, o jogador desapareceu. Esse cara que foi visitar é o médico que dá assistência para ele. Ele vai interrogar o médico. Quando ele interroga o médico, ele descobre que o Godfrey, o nosso jogador desaparecido, ele é o futuro herdeiro de uma grande herança de uma velha extremamente suvina. Não dá um centavo para o rapaz. Então, ele, ao interrogar o médico, sabendo dessas informações, fica sabendo que o médico sai esporadicamente todos os dias, na mesma hora, no mesmo local, mas todos os dias ele sai, o Holmes vai vigiar ele, e o médico manda um telegrama pro Holmes, não precisa vigiar não, que não tem nada a ver com o caso. O médico é sem vergonha. O Holmes, então, contrata um cachorro para poder farejar aonde a carroça vai, e ao farejar encontra uma cabana, ao passo que o médico está chegando atrás dele. Agora é o médico que seguiu o Holmes. Na cabana tem uma mulher falecida, o Godfrey está lá dentro, e o médico chega e fala, vocês chegaram atrasados. O que aconteceu? O jogador era casado, só que ele era casado escondido do tio que ia dar herança para ele, que se o tio descobrisse que ele era casado, ele perderia toda a herança. E aí ele deixou de jogar algumas partidas, ficou desaparecido porque estava cuidando da pessoa que ele amava. Simples assim, fácil de resolver. Mais fácil, o cara botou um cachorro para poder seguir uma carroça. Só o Sherlock Holmes vai chegar nesses casos. Morro de rir dessas histórias. A sexta história, o mistério de Abbey Grange. Algumas versões ele vai ver com o nome da Granja de Abadia. Eu acho a Granja de Abadia mais aportuguesada. Mas enfim, o mistério de Abbey Grange. Hawkins é o nosso detetive de novo. Vai contar que o Holmes já auxiliou ele em mais 7 casos além desse, mas vai contar só esse aqui pra gente. A polícia tá chamando ele porque tem mais empatia pela forma como vai investigar. Claro, o Lestrade não acha nada, mas vai chamar ele também não dá conta e chama o Holmes. O que aconteceu? Eustace foi morto e a esposa que relata os fatos, porque o marido é extremamente bêbado e violento, e ela tá contando o caso do marido falecido. 2 homens invadiram a casa,
abateram ela, deixaram ela simplesmente desacordada, com as mãos amarradas numa cadeira, e quando ela acordou, tinha 3 taças de vinho e um marido morto, ou seja, os caras, além de matar o cara, ainda tomaram o vinho dele. Através de investigação e deduções das taças de vinho, o Sherlock chega, então, à conclusão dos assassinos e faz com que a mulher confesse tudo, porque foi ela que matou. O que aconteceu? O Holmes encontrou no lago alguns objetos que foram furtados da casa. E não faz sentido nenhum o cara roubar a casa, matar o cara e jogar os objetos furtados no lago. Então ele entendeu que aconteceu alguma coisa nesse latrocínio e vai atrás de quem que pegou esses objetos lá dentro. Ele chega a um rapaz que era apaixonado pela mulher e a mulher não correspondia. Por quê? Porque ela casou com o cara por causa de dinheiro. Ela casou por causa de dinheiro e vivia apanhando e sofrendo do cara. Um dia, o amante pela parte dele, porque a mulher não correspondia, como eu já falei, vê a cena de maldade do marido e entra e mata o cara. A mulher agradece bastante por ter sido salva, mas ela fala assim, agora a gente tem que forjar um assassinato aqui. Ao forjar esse assassinato, Sherlock Holmes descobre pelas taças de vinho. O cara é gênio. E aí ele chama esse rapaz para poder conversar na casa dele. E ele confessa tudo o que aconteceu. Aí o Holmes fala assim, olha, eu vou considerar legítima defesa, porque ele agrediu uma mulher e você defendeu uma mulher, e ao defender a mulher aconteceu o homicídio. Aí ele fala assim, mas você pode isso? Claro que eu posso, eu sou o juiz e o Watson é o júri. Essa parte é engraçada. O Watson, sou? Então eu sou. Sim, eu digo que você está absolvido de você, Watson. Aí se você falou, tá falado, tá absolvido. Fala assim, vai embora, fica um ano morando fora e quando você voltar, tenta casar com seu amor não correspondido. E assim termina o caso A Granja de Abadia. A última história, a segunda mãe, achei bem legal o desfecho desse caso. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o secretário europeu, então uma história bem violentíssima, bem grandona, eles tiveram os documentos roubados que poderiam levar a uma guerra. A gente já leu uma história parecida, hein? E aí o Holmes quer saber de que se trata os documentos. Ele fala, não, esse é segredo de Estado. Ele é? É segredo de Estado? Então você pode contar todo o detetive. Não, a gente conta. Ele vai contar do que fala, mas não conta pra gente, mas a gente fala que ele conta. E aí ele vai dizer que o Holmes tem que investigar o mais rápido possível. No dia seguinte, a mulher do primeiro-ministro aparece lá e fala assim, Holmes, meu marido te contratou, eu quero saber do que se trata. E o Holmes, vai, como assim? Deixa que outra mulher se mete nas coisas do marido. Não, é só curiosidade. É curiosidade, então você vai ficar sem saber, porque eu não vou te contar. Muito engraçado. Eles não querem que o caso chegue ao jornal, porque ele diz que se chega na notícia do jornal, todo mundo fica sabendo e existem meios inteligentes para poder usar o jornal. Às vezes é para divulgar uma informação que ele precisa de retorno, ou às vezes para divulgar uma mentira ao qual ele precisa de um retorno de mentira. Olha, esse raciocínio vai pro short. Bom, aparece um outro caso no jornal de um morto e o Holmes fala assim, esse caso aqui tem a ver com essa história aqui do primeiro-ministro. Aí o Watson, mas como assim tem relação? Tem relação. Aí na cabeça do Holmes vai ter. E é engraçado porque o problema que ele teve com o Moriarty foi justamente esse, de pequenos microcasos que tiveram na Inglaterra dele, que não tinham correlação alguma. Quando ele entendeu que todos aqueles casos estavam interconectados, aí ele descobriu que existia o Dr. Moriarty. Então agora ele consegue interconectar os casos e consegue simplesmente ver um jornal e ver que um caso está conectado com o outro mais rapidamente. Quando ele vai lá ver o homicídio, ele chega, o policial, ninguém entrou, ninguém mexeu, ninguém fez nada. Tem certeza? Porque aqui tem um tapete e tem uma mancha. Só que a mancha está ali. Então significa que o sangue vazou aqui e vazou no chão. Só que o tapete foi mexido. O policial, não, foi mexidão. Quando o Holmes vai investigar onde estava a mancha, tinha um alçapão secreto pequenininho de caberia, uma bolsa. Ele abre e não tem nada, mas de fato tinha um alçapão ali. Ele chama o Lestat, esse bicho ali dormiu aí no serviço. O Lestat dá uma apagação de sapo pra ele, ele confessa que de fato uma mulher muito bonita, muito elegante foi lá, foi a mulher do primeiro-ministro. Inclusive quando ela aparece, o Watson fala assim, que mulher elegante, que mulher charmosa. O Watson é o nosso garanhão, e o Sherlock Holmes inclusive faz um elogio pra ele, que sobre mulheres o Watson entende melhor do que ele. Olha, vamos ver, aqui não fala, né, do casamento do Watson, mas é por isso que ele esteja casado. Conta que essa mulher foi lá e o Holmes, tenho certeza de quem foi. O Holmes então foi até a casa dela e fala assim, olha, foi você que roubou as cartas, eu quero as cartas. Não tem nada a ver com isso. Se você ficar me ameaçando, eu vou chamar o nosso segurança. Você vai chamar o segurança? Então tá bom, então você chama o segurança que eu vou expor todo o caso na mídia. Aí o Sherlock Holmes usou a mídia para descobrir o caso, ela vai usar a mídia para poder sacanear com ela. Não é a palavra sacanear. Ele vai se sentir intimidado. Bom, enfim, suborná-la. Ela, você não faria isso? Não, ele levanta e toca o cinto. Não, eu te conto tudo. Você tem 2 minutos até ele chegar. Ela conta que o Lucas era um sujeito, né, que foi lá e que estava subornando ela, que se ela não roubasse os papéis do marido, ia matar todo mundo, ia matar geral. Então ela rouba os papéis do marido para dar ao Lucas, só que o Lucas, quando foi entregar os papéis, ele foi assassinado por uma outra pessoa para pegar os papéis também, e acabou que ninguém pegou o papel que estava escondido lá. Ela foi lá, pegou os papéis de volta, os papéis estão com ela, como se ela então me dê.
Me deu os papéis. Os papéis dão, ele fala assim, mande chamar seu marido, que eu vou conversar com ele agora. Ela manda chamar o marido, primeiro ele chega e diz, ministro, eu sei onde estão os papéis. É? Aonde? Estão no mesmo lugar, onde sempre estiveram, nunca saíram de lá. Como assim? Eu verifiquei várias vezes, os papéis foram roubados. Ele falou assim, às vezes acontece, é a idade, a gente tá cansado. Eu tenho certeza que tá lá, às vezes bagunçou ali, você não viu direito. Olha com carinho. Não, eu não tô doido, eu não vou olhar. Custa, não custa nada. Abre a gaveta e olha aí, quando o cara abre a gaveta, tá lá o bendito papel. Aí ele, olha, como assim o bendito papel tá aqui? Manda chamar minha esposa que eu vou contar para ela que o problema foi resolvido. Sherlock Holmes fez. Mas como você fez isso? E aí eu vou ter que ler as últimas frases do livro porque é bonito demais. Onde está minha mulher? Preciso lhe contar que está tudo bem. Hilda, Hilda, ouvimos a sua voz na escada. O primeiro-ministro olhou para o Holmes com um brilho maroto nos olhos. Vamos lá, meu amigo, ele disse. Aí tem mais do que parece. Como foi que a carta voltou para a caixa? Sorrindo, Holmes esquivou-se do seu escrutínio daqueles olhos agudos. Também temos os nossos segredinhos diplomáticos, disse ele, pegando o seu chapéu e se dirigindo à porta. Eita, Sherlock Holmes, volume 9, uma história bem interessante, ou 7 histórias bem interessantes, e aqui a gente finaliza esse grupinho de história. Mais uma vez, o próximo livro é O Vale do Terror, que é uma história completona, e nós finalizamos o volume 3 para ir para nosso último livro. Muito obrigado por mais essa leitura, e até a próxima.